Beleza? Ao estudo de atomística. Sai daí, Zé. Utilizando o espectroscópio mais moderno do que o que foi usado por Bohr, Sommerfeld, no ano de 1915, descobriu que os níveis de energia que haviam sido vistos por Bohr, na verdade, estão distribuídos, estão compostos por subníveis de energia, subníveis estes denominados de S, P, D e F, e que os elétrons percorrem órbitas elípticas ao redor da eletrosfera, em vez de circulares como havia sido proposto por Bohr. Então aí nós temos o modelo de Sommerfeld, onde nós temos um núcleo com prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo nós temos uma vasta região, denominada de eletrosfera, onde os elétrons estão em órbita elíptica ao redor do núcleo. Agora, um problema naquele período para os químicos era de construir uma teoria consistente, que explicasse como os elétrons realmente estivessem distribuídos ao redor do átomo. Então foi a partir daí que o cientista americano Linus Carl Pauling que apresentou uma teoria até o momento mais aceita para a distribuição eletrônica. Linus Pauling criou um diagrama para auxiliar a distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera. Então, a partir do diagrama de Linus Pauling, ele pôde colocar os subníveis de energia em ordem crescente de energia, isto é, do de menor energia até o subnível de maior energia. O subnível de menor energia, como vocês podem ver aí embaixo, nós temos o subnível 1s2 e o de maior energia é o subnível 7p6. Nós temos aí os subníveis, cada subnível apresenta uma determinada quantidade de elétrons. No subnível S comporta no máximo 2 elétrons, P6, D10 e F14. Então, cada uma das camadas, como eu falei para vocês, existem as subcamadas, como por exemplo a camada K. A camada K, como nós vimos no modelo atômico de Bohr, comporta no máximo 2 elétrons. Então, dentro da camada K, apresenta-se apenas a subcamada S, que também comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, que é a próxima camada, comporta no máximo 8 elétrons. Então, dentro da camada L, vão existir apenas duas subcamadas, a subcamada S, que comporta 2 elétrons, e a subcamada P, que comporta no máximo 6 elétrons. Somando essa quantidade, nós vamos ter um total de 8 elétrons, que é o que comporta essa camada L, e assim por diante, certo? Com as demais camadas. Para vocês entenderem melhor, coloquei aqui um exemplo, vamos supor aqui o subnível 3s2. O que significa esse número grande, o número 3? O número 3 corresponde ao nível energético, à camada eletrônica. Já o S, como vocês já sabem, corresponde ao subnível de energia, o subnível S, e esse 2, que fica na região superior direito, corresponde à quantidade de elétrons que foi distribuída, certo? Mais à frente nós estudaremos como Linus Pauling determinou essa sequência, essa organização dos níveis de energia em ordem crescente de energia. Mas vamos aqui para um exemplo de distribuição eletrônica. Determina a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. O elemento químico cloro, representado pelo símbolo Cl, apresenta o número atômico Z igual a 17, portanto, apresenta o número prótons igual a 17. E quando ele se encontra no estado neutro, nós veremos mais à frente, quando que um átomo se encontra neutro, mas já adiantando, o átomo se encontra neutro quando ele apresenta número de elétrons igual ao número de prótons. Como é que eu consigo ver isso no elemento químico, no símbolo? Observe que o símbolo do cloro, como vocês podem ver aí, é o símbolo Cl. No símbolo Cl, você não vê nenhuma carga de mais e nenhuma carga de menos. Então, quando você não vê nenhuma carga, significa dizer que esse elemento químico se encontra no estado neutro. E como ele está no estado neutro, o seu número de elétrons corresponde ao número de prótons. Vamos fazer aqui a distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauling, de acordo com a ordem crescente dos subníveis de energia. Então, nós temos aí 17 elétrons a serem distribuídos, portanto, fica 1s2, distribuímos 2 elétrons, 2s2, 2p6, até 2p6 distribuímos 10 elétrons, para 17 faltam 7, 3s2 e 3p5. Beleza, fechamos aqui a distribuição eletrônica dos elétrons do elemento químico cloro. Nós temos que a última camada de distribuição eletrônica aqui é a camada de número 3,
né? Nós temos a camada K, L e M. Portanto, a última camada de distribuição eletrônica aqui é a camada M, né? E a última camada de distribuição eletrônica nós chamamos de camada de valência, beleza? Então, e o subnível mais energético, né? Mais energético nessa distribuição eletrônica é o subnível 3p5. É sempre o último subnível da distribuição eletrônica. Alguns cientistas, né, outros cientistas, deram também a sua contribuição quanto à evolução dos modelos atômicos. Entre eles se destacam aí Louis de Broglie, onde ele trata sobre a dualidade da matéria, onde ele diz que toda e qualquer massa pode se comportar como onda, né, como uma onda eletromagnética, pode ser calculado esse comprimento de onda. Já Schrödinger, né, ele trata sobre os orbitais. Ele desenvolveu um modelo que ficou conhecido como o modelo quântico do átomo, ou modelo probabilístico, colocando uma equação matemática que ficou denominada de equação de onda, para o cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando em uma região do espaço denominado de orbital atômico. Então, segundo esse modelo deste cientista, né, a região da eletrosfera com a maior probabilidade de se encontrar um elétron foi denominado por ele de orbital. E essa região, né, essa probabilidade de se encontrar um elétron nesse espaço tem como ser calculado através de uma equação que ficou conhecida como equação de onda. Outro cientista também que deu a sua contribuição foi Heisenberg, que ficou conhecido esse princípio estabelecido por ele como princípio da incerteza, onde diz que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa. Agora vamos entender como que um átomo ele é identificado, qual a identidade do elemento químico. Como nós vimos em modelos atômicos anteriores, né, alguns cientistas afirmavam que um átomo poderia ser identificado através de sua massa atômica, mas nós sabemos que isso não é possível. Por quê? Porque eu posso ter átomos de diferentes elementos químicos apresentando o mesmo número de massa. Seria a mesma coisa de identificar uma pessoa no mercado através da cor da camisa. Vamos supor, identificar João através da camisa vermelha. Mas ao sair no mercado, você observaria várias pessoas com a camisa vermelha. Então, cada pessoa, né, apresenta uma identificação, seu número de identidade, né, seu cadastro de pessoa física, né, que é um cadastro, que é um número que é utilizado como identificação para o governo, né, tanto instituições públicas como privadas. Com o átomo não é diferente. Ele apresenta também um número de identificação, e o seu número de identificação corresponde ao número de prótons. Por exemplo, número de prótons igual a 5. Somente o elemento químico boro apresenta o número de prótons igual a 5. Número de prótons igual a 4. Somente o elemento químico berílio apresenta o número de prótons igual a 4. Já número de prótons igual a 2. Somente o hélio, né, o gás nobre, família 8A da tabela periódica, apresenta o número de prótons igual a 2. Então, os diferentes tipos de átomos são identificados, como eu acabei de mencionar, através do seu número de prótons. E esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. E o número atômico ele é representado pela letra Z, certo? Então, sempre o número de prótons vai equivaler ao número atômico. Sempre o número atômico equivalerá ao número de prótons. E o número de massa? Para calcularmos a massa de um elemento químico, como eu já falei para vocês, devemos ter atenção quanto ao núcleo atômico, pois a massa fundamental do átomo se encontra no núcleo. Nós vimos, né, em aulas anteriores que a massa do elétron é tão pequena, mas tão pequena que acaba se tornando desprezível. E, portanto, a massa fundamental do átomo se encontra no núcleo, onde estão presentes os prótons e os nêutrons. Portanto, massa representada pela letra A é igual a P, né, número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, a massa fundamental do átomo se encontra no núcleo. Ou ainda, nós temos aqui como prótons corresponde ao número atômico, é o mesmo valor, corresponderão sempre ao mesmo valor. Temos que número atômico mais o número de nêutrons vai equivaler ao número de massa. Vamos para um exemplo. Se tivermos um elemento químico cujo número de prótons corresponde ao valor 4 e o número de nêutrons é igual a 5, portanto, logo teremos o número de massa 4 mais 5, obtendo aqui o valor igual a 9, beleza? Dessa forma, né, como eu acabei de mencionar,
a massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é tão pequena, mas tão pequena que acaba se tornando desprezível quando comparado com a massa do próton e a massa do nêutron. Beleza, vamos entender agora o que é elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, correspondendo ao mesmo número atômico. Se eu tiver 2 ou mais átomos que apresentam o mesmo número atômico, ali eu vou ter o mesmo elemento químico, certo? Então, desta forma, o número atômico, como eu falei para vocês, corresponde à identidade, é a forma de como utilizamos para identificar um elemento químico. Vamos entender como fazemos a representação da massa e do número atômico no símbolo do elemento químico. De acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que padroniza esses pontos em relação à química, devemos indicar o número atômico, representado pela letra Z, e o número de massa, representado pela letra A, junto ao símbolo de um elemento químico, certo? Como nós podemos ver aqui ao lado. Nós temos aqui um elemento químico genérico, X, certo? Veja que o número de massa tanto pode se localizar na região superior esquerdo, como também na região superior direito. Já o número atômico, que corresponde ao número de prótons, sempre virá na região inferior esquerdo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o elemento químico carbono, certo? O elemento químico carbono é representado pelo símbolo C. Veja que o seu número de massa corresponde aqui a massa igual a 12 e o seu número atômico é Z igual a 6, que corresponde também ao número de prótons. E quando um átomo se encontra no estado neutro, o número de elétrons também corresponde ao número de prótons. Portanto, aqui o número de elétrons do carbono corresponde também a 6. Já o número de nêutrons, como é que se calcula o número de nêutrons? É só você fazer a subtração do número de massa com o número de prótons, o número atômico. Portanto, 12 menos 6, número de nêutrons equivale a 6. Vamos aqui para o ferro. Veja que o ferro apresenta massa igual a 56 e número atômico Z igual a 26. Número de elétrons, como ele está no estado neutro, como é que eu sei que um elemento químico se encontra no estado neutro? Quando ele não tem nem carga de mais e nem carga de menos aqui, no símbolo. Portanto, este elemento químico se encontra no estado neutro e, desta forma, o número de elétrons corresponderá ao número de prótons, ao número atômico. Nós temos aqui o elemento químico cloro, representado pelo símbolo Cl, cuja massa é igual a 35, o número atômico é Z igual a 17. E o número de nêutrons, como você já sabe, é o número de massa menos o número atômico. Portanto, aqui 35 menos 17, você vai ter aqui o número de nêutrons igual a 18. Uma coisa que vocês têm que ter atenção é quando o elemento químico for representado por duas letras. Sempre quando o elemento químico for representado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda sempre será minúscula. Beleza? Vamos entender agora o que é um íon. O íon é a forma de se representar um elemento químico a partir do momento que ele ganha ou perde elétrons, gerando, consequentemente, uma diferença de carga em relação ao número de prótons. Então, veja aqui, por exemplo, o berílio, certo? Apresenta carga 2+. Essa carga 2+ significa dizer que este elemento químico perdeu 2 elétrons. Se este elemento químico não tivesse, certo? Se este elemento químico não tivesse essa carga 2+, ele se encontraria no estado neutro, eletricamente neutro, ou seja, o seu número de elétrons seria igual ao número de prótons, ou seja, ele teria 4 elétrons, que corresponde ao número de prótons, que, como nós podemos ver aí, equivale ao número 4. Todavia, como ele perdeu aqui 2 elétrons, como nós podemos ver aqui através da carga 2+, se ele perde menos, eletronegativo, se ele perde menos, ele fica mais. Se ele perdeu 2 elétrons, portanto, ele ficou com a carga 2+. O íon positivo ele é denominado de cátion, e aqui ele perdeu 2 elétrons, portanto, ele apresenta, no caso aqui do berílio, agora 2 elétrons em sua eletrosfera. Então, no caso do oxigênio, nós temos aqui uma carga 2-, o íon negativo. O íon negativo é denominado de ânion, e nesse caso ele ganhou 2 elétrons. O elétron é negativo, então se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Se ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com a carga 2-. Se o oxigênio não tivesse essa carga, ele se encontraria no estado eletricamente neutro. Ou seja, seu número de elétrons seria igual ao número de prótons, seria igual a 8. Mas como ele ganhou 2 elétrons, agora o oxigênio apresenta quantos elétrons? Se ele tinha 8, ganhou 2 agora ele apresenta 10 elétrons em sua eletrosfera.
Bem simples, bem fácil de se entender. Vamos estudar agora os isoátomos. Isoátomos são características que os átomos podem apresentar em comum, certo? Apesar de algumas diferenças, apesar de algumas distinções. Existem 4 tipos de isoátomos. Existem os isoátomos do tipo isótopos, existem os isóbaros, os átomos isótonos e os átomos isoeletrônicos. Vamos começar o estudo aqui através dos átomos isótopos. Átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, porém vão se diferenciar quanto ao número de massa e quanto ao número de nêutrons. O prefixo iso, como você já deve ter estudado em alguma outra disciplina, significa mesmo. Topos está relacionado ao número de prótons. Para você memorizar mais facilmente, está vendo esse P? Relaciona-se ao número de próton. Relacione ao número de próton. Portanto, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Vamos aqui para alguns exemplos. Nós temos aqui átomos isótopos, mesmo número atômico, 17 e 17, porém são diferentes quanto ao número de massa. A massa desse primeiro cloro aqui é 35, a massa desse outro cloro é igual a 37. Também vão se diferenciar quanto ao número de nêutrons. Como é que se calcula o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico. 35 menos 17, você tem aqui 18, número de nêutrons. O número de nêutrons deste outro cloro vai ser igual a 37 menos 17. Vamos obter aqui o valor igual a 20. Também vão se diferenciar quanto ao número de nêutrons. Vamos aqui para outros exemplos de isótopos bem conhecidos, os isótopos do hidrogênio. Os isótopos do hidrogênio, nós temos aí o monotério, quando o hidrogênio apresenta massa igual a 1. Nós temos o deutério, um outro tipo de isótopo do hidrogênio, quando apresenta massa igual a 2. E nós temos o tritério ou trítio, quando o hidrogênio apresenta massa igual a 3. Então, veja que são átomos que apresentam o mesmo número atômico, 1, certo? Apresentam o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, são átomos isótopos, e vão se diferenciar quanto ao número de massa e quanto ao número de nêutrons. Já os átomos isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa, porém se diferenciam quanto ao número atômico. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui o elemento químico cálcio, que apresenta massa igual a 40 e número atômico Z igual a 20. Já que o potássio, representado pelo símbolo K, apresenta massa igual a 40 e apresenta aqui número atômico Z igual a 19. Perceba que eles apresentam o mesmo número de massa. Portanto, eles são átomos isóbaros, que apresentam o mesmo número de massa. Iso, você já sabe que significa mesmo, e baros aqui faz menção à massa, beleza? Então, veja que eles vão apresentar o mesmo número de massa com números atômicos distintos, diferentes. Vamos agora para os átomos isótonos, bem simples. Iso de mesmo, está vendo esse N aqui? Você vai relacionar o número de nêutrons. Portanto, átomos isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém vão se diferenciar quanto ao número atômico e quanto ao número de massa. Então vamos aqui para alguns exemplos. Nós temos aqui o elemento químico cálcio, que apresenta massa igual a 40, número atômico igual a 20. Já o potássio aqui apresenta massa igual a 39 e número atômico Z igual a 19. Perceba que eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Vamos calcular. 40 menos 20, número de nêutrons igual a 20. Número de nêutrons do potássio, 39 menos 19. Número de nêutrons igual a 20 também. Mesmo número de nêutrons, portanto, átomos isótonos, beleza? Diferenciando-se quanto ao número de massa, 40 e 39, e quanto ao número atômico, 20 no caso do cálcio e 19 no caso do potássio, beleza? Já no caso dos átomos isoeletrônicos, são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, aqui eu tenho 3 exemplos. Eu tenho o íon sódio. Por que ele se encontra na forma de íon? Porque eu estou vendo aqui a carga de mais. Eu tenho o íon oxigênio. Estou vendo aqui a carga 2-, se encontra na forma de íon, esse oxigênio. E eu tenho aqui o neônio, um gás nobre. No caso aqui, se encontra na forma neutra. Por que se encontra na forma neutra? Porque não tem nenhuma carga nem de mais e nem de menos aqui. Então, vamos aqui determinar o número de elétrons. Perceba, se o sódio estivesse no estado neutro, ele não teria essa carga de mais. E, portanto, o seu número de elétrons iria equivaler ao número atômico, 11. Seria igual a 11.
Como ele tem a carga aqui, ó, monovalente 1 mais, significa dizer que ele perdeu um elétron. Se ele tinha 11 e perdeu um elétron, agora ele tem quantos elétrons? 10 elétrons. O oxigênio, se ele não tivesse essa carga 2-, ele se encontraria no estado eletricamente neutro, ou seja, seu número de elétrons iria equivaler ao número atômico 8. Como ele tem a carga 2-, significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. E, portanto, se ele tinha 8 e ganhou 2 elétrons, agora ele tem quantos elétrons? Ele tem 10 elétrons. Então, o neônio está no estado neutro. Isso significa dizer que o número de elétrons equivale ao número atômico. Portanto, seu número de elétrons vai equivaler ao número atômico, que é igual a 10. 10 elétrons. Perceba que essas 3 espécies químicas apresentam o mesmo número de elétrons e, portanto, são denominados de átomos isoeletrônicos. Vamos aqui para algumas características das partículas elementares do átomo. Nós estudamos que o átomo apresenta 2 regiões, uma região denominada de eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, e outra denominada de núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons. O elétron é representado pela letra E, né, pelo E minúsculo, ou, dependendo do livro, pode vir um E com menos, certo? O próton é representado pela letra P e o nêutron é representado pela letra N. A carga do elétron, como sabemos, ela é negativa. Já a carga do próton é positiva e o nêutron não tem carga, a carga é igual a 0. Já a massa relativa em relação ao próton, o do nêutron é de 1 para 1. Ou seja, se colocarmos um próton na balança e outro nêutron na balança, veremos que eles apresentarão o mesmo número de massa, a mesma medida, porque a relação entre eles é de 1 para 1. Já a massa do elétron, a relativa do elétron, é 1840 vezes menor em relação à massa do próton. Beleza? Então, a massa do elétron é extremamente pequena e, desta forma, é considerada como desprezível. Para fecharmos aqui o entendimento sobre esse assunto, vamos compreender aqui a definição de molécula. Molécula é a menor partícula que apresenta todas as propriedades físicas e químicas de uma substância. Certo? Então, as moléculas elas são formadas por 2 ou mais átomos, certo? Por 2 ou mais átomos, e pode ser formado por um tipo de átomo ou mais tipos de átomos. Por exemplo, a molécula do gás oxigênio, o O2. O O2, o gás oxigênio, é formado por 2 átomos de oxigênio. Então, é formado somente por oxigênio, somente por um só tipo de átomo. Já existem moléculas que são formadas por mais de um tipo de átomo, como, por exemplo, a molécula da água, que é o H2O. É formado por 2 átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio. Então, é formado por 2 tipos de átomo, por hidrogênio e por oxigênio. O ácido sulfúrico, o H2SO4, é formado por 3 tipos de átomos. É formado por hidrogênio, por enxofre e por oxigênio, e dentre outros exemplos, beleza? Vamos agora resolver uma questão para fixar o que nós acabamos de estudar. A questão diz o seguinte: ao analisarmos um ânion monovalente, o que é um ânion? O ânion é um íon negativo. Monovalente, mono de 1, é porque apresenta a carga 1-. Então, nós temos aqui a espécie química, genérica, representada pela letra A, cuja massa é igual a 35 e o número atômico é igual a 17. Então, é um ânion monovalente. E o cátion monovalente. Se é cátion, é íon positivo. Se é monovalente, mono de 1, portanto, apresenta carga 1+. Então, essa espécie química B, que apresenta massa igual a 39 e número atômico 19, ela vai apresentar carga 1+. Ou seja, ela perdeu um elétron. Então, podemos dizer que essas espécies químicas são isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos ou nenhuma das opções. Então, nós sabemos que o elemento químico A apresenta número atômico Z igual a 17, como nós podemos ver aqui, certo? Número atômico Z igual a 17. Se este elemento químico se encontrasse no estado neutro, seu número de elétrons também seria igual a 17. Mas a questão está dizendo aqui que esta espécie química é um ânion monovalente, ou seja, é um íon negativo que apresenta carga 1-. Se tem carga 1-, significa dizer que essa espécie química ganhou um elétron. Ou seja, no estado neutro teria 17, como ganhou um elétron, agora tem quantos elétrons essa espécie química? 18 elétrons. É fácil? Já a espécie química B apresenta o número atômico Z igual a 19.
Se esta espécie química estivesse no estado neutro, seu número de elétrons também seria igual a 19. Mas a questão diz que esta espécie química é um cátion. Se é um cátion, é um íon positivo. Monovalente. Se é monovalente, é porque apresenta carga 1+. Se apresenta carga 1+, é porque perdeu um elétron. Então, no estado eletricamente neutro, teria 19 elétrons, já que perdeu um elétron, agora esta espécie química apresenta 18 elétrons. Veja que estas duas espécies químicas apresentam o mesmo número de elétrons e, portanto, são átomos isoeletrônicos, isto é, são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons e, portanto, o nosso gabarito aqui é a letra D. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você deixou de compreender algum ponto, volte o vídeo, reveja, né? Faça as suas anotações e qualquer coisa é só entrar em contato comigo para poder tirar alguma dúvida, beleza? Valeu!